Fala, nação lunática. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um plantão do Zona, plantão tricolor do Zona dessa vez. Falar das novidades do Bahia aí. O mercado da bola está aquecido, mesmo logo 3, 4 dias após o final do campeonato, já só se fala em outra coisa, como diz Defante, né? E além disso, a possibilidade do Bahia enfrentar um grande clube argentino aí, né? Ainda tem uma pequena possibilidade de pegar o River, mas a maior possibilidade dependendo do resultado do campeonato argentino, a possibilidade de pegar o Boca Juniors. E as possíveis contratações, as negociações que estão em andamento são Pita, Zé Rafael e Everson. É isso, Veja? É isso, meus amigos. Vamos começando mais um videozinho aqui. É como se fosse um plantão do Zona, né? Pra gente poder trazer as últimas atualizações. Eu sei que dizem, né? Diz, na verdade, o ditado que o torcedor gosta mais de especulação do que da própria contratação, né? Nesse caso, o crivo do torcedor do Bahia tá tão alto que nem das contratações a galera tá gostando tanto assim dos nomes especulados, né? Tem dividido bastante atenções. Mas a gente já pode começar justamente falando sobre Zé Rafael, né? E aí eu já vou me apropriar aqui, né, da matéria do nosso querido parceiro, né, portaltricolor.net. Um abraço para Davi, com certeza está nos acompanhando. Vou colocar aqui a matéria que foi a última que saiu a respeito de Zé Rafael, né, que diz exatamente de que o Bahia teria no seu radar, né, não chega a ser uma especulação oficial, nem interesse, nem nada desse tipo, é só uma questão de colocar no radar, né, porque existe essas nomenclaturas e a gente tem que ficar atento para não criar expectativa, né, além do que se tem, né, de concreto. Inclusive, foi uma notícia que foi soltada pelo All Sports, né, pelo competentíssimo Paulo Vinícius Coelho, PVC, né, que ele fala que, né, o Zé Rafael está no radar e que o Palmeiras não deve dificultar, né, e para concorrer com o Bahia, teríamos aí Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos, que também monitoram a situação do atacante meio-campista de 31 anos. E já falando sobre a questão da torcida, Italaço, né, parece que tem dividido bastante atenções, né? Zé Rafael passou por aqui, veio, se eu não me engano, por um valor bem acessível, assim, bem baratinho, lá do 500 mil do Londrina. No entanto, veio para cá, jogou muita bola, né? Deixou saudades, não à toa, grande parte da torcida, pelo que eu faço aqui da minha curadoria, o Data Vitor, né? Gosta e se identificou e gostaria muito de que ele retornasse. Afinal de contas, ele saiu daqui para ser multicampeão, né? Pelo Palmeiras. Inclusive, mudou de posição, enfim, se qualificou, um atleta forte fisicamente e, pô, multifunção também, daquele jeito que o Grupo City gosta, né? Mas é importante dizer que na Série A ele só jogou 18 partidas, né? Deu 2 assistências, tomou 7 amarelos e 1 vermelho. Campeonato Paulista também na primeira fase só jogou 9 partidas, na fase final 4. Chegou a jogar 3, né, partidas de Libertadores, 2 de Copa do Brasil e uma Supercopa Rei aqui, né? No total, né, de partidas do ano de 2024 foram 37 partidas. Bem irregular, né, Italaço? Exato. PVC é muito bem informado quanto ao Bahia, aparentemente. Apesar de não soltar tantas informações, especulações, foi ele que informou, né, se eu não me engano, a vinda de Rogério Ceni, quando ainda Paiva estava aqui, antes de pedir demissão. Sobre a Puma também, né? Sobre a Puma. Então é um cara que provavelmente está integrado dos bastidores do Bahia e a informação deve proceder. Eu particularmente acho um bom jogador, acho que brigaria ali pela posição com Caio Alexandre e Jean Lucas. Não acho que está abaixo do nível dos dois, mas também não está acima. Apesar de os dois terem mais regularidade esse ano, Jean Lucas e Caio Alexandre, e eu digo regularidade, não quanto à qualidade, mas sim a quantidade de jogos, né? A manutenção do físico ali. Zé Rafael, eu acho que é um cara que tem mais qualidade no passe, capacidade ofensiva, sabe? A torcida do Bahia é meio traumatizada com os jogadores que voltam depois de Fernandão, mas besteira. Eu acho que ele funcionaria, sabe? Não é um nome estrelado que a torcida esperava para o meio campo, espero que venha outro além dele, se ele vier, mas acho que é um bom nome, sim. Isso é porque a torcida, ela precisa, assim, o clube está evoluindo, as contratações, né, a questão financeira e de planejamento do clube, em todos os aspectos, e eu acho que a torcida precisa evoluir também, tá? E eu me coloco nessa condição, nós nos colocamos nessa condição, né, Italaço, de evoluir também para, se a gente vai criticar, a gente tem que ter alguma coerência, se a gente tiver que pedir algum jogador, tiver um anseio por algum nome vir para o Bahia, a gente também tem que ter coerência. Então, assim, analisando os nomes que se tem no mercado, a gente tem que saber, qual é a característica em comum de todos eles? Eu acho que é ser multicampeão. Nesse aspecto, eu acho que faltou muito ao Bahia isso. Os atletas que por aqui estão e os que por aqui passaram também, muitos deles, por exemplo, Jean Lucas, um cara que tem experiência na Europa, já falando dele por conta da posição, né? Tem experiência de Europa, jogou no Santos, né? Mas ainda assim não é um cara que é multicampeão.
É muito diferente. Zé Rafael esteve sendo liderado por um dos maiores, se não o maior técnico em atuação no Brasil, né? E, pô, só de taças que ele levantou, eu não vou nem citar aqui, né? Porque muitos do nosso plantel não tiveram essa mesma sorte ou competência, né? Então, assim, essa mentalidade é o que a gente precisa. Exato, e eu acho que isso é o que é o principal ponto de mudança que o Bahia precisa ter atenção para o ano que vem, sabe? Ela precisa vir da diretoria, dos jogadores e do técnico. Esse espírito de vencer, né? Esse ímpeto de vencer. Então, quanto a esse passado vencedor de Zé Rafael, é muito proveitoso para o Bahia. E a próxima notícia sobre o Pita, VGA. Sim, exatamente, Talasso. Para a gente poder trazer também mais atualizações aqui a respeito de Pita, é outro jogador também que divide bastante as atenções, né? Esse não passou pelo Bahia, mas fez o torcedor do Bahia sofrer, né? Afinal de contas, ali naquela reta final, né? Aliás, ainda no primeiro jogo e também no segundo, foi um cara que incomodou bastante a torcida tricolor, né? Quase coloca água no chope, né, do torcedor tricolor, como a gente costuma dizer aqui no nosso jargão. E também a última atualização que se tem, né, esse vídeo está sendo gravado agora, né, dia 12, né, quinta-feira, 12 de dezembro, às 17h20, são 17h20 nesse exato momento. E a última atualização foi de 2 horas atrás, também trazida pelo nosso querido portal tricolor.net, Davi, e ele diz que o Bahia deve desembolsar cerca de 3 milhões de dólares, né, cerca de 18 milhões de reais ao Cuiabá por Isidro Pita, né, e o empresário do atacante César Arguello havia dito em entrevista à rádio Versus no Paraguai que são cifras que poderiam finalizar a transferência, né? Pita Italaço, que é outro jogador que, apesar da lataria, é novo ainda, tem 25 anos, né? 1,83 m, paraguaio, né? Como a gente já falou. É um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Na Série A jogou 35 partidas, fazendo 7 gols, né? E 2 assistências. Campeonato Mato Grossense jogou 11 partidas, fazendo 6 gols. Copa Sul-Americana ele também chegou a mostrar que tem, né, desenvoltura, né, tem habilidade, tem experiência para poder jogar competições assim, internacionais. Chegou a jogar 8 partidas fazendo 4 gols, na Copa do Brasil só fez 1 e na Copa Verde 3, né? Ao todo 21 gols na temporada e 62 jogos. Te anima esse nome, Itaraço? Ou você ainda acha que é um nome para compor elenco? Eu acho que seria um nome para compor elenco. Eu acho que é um cara que tem mais capacidade de finalização e capacidade de decisão do que aqueles que temos disponível hoje, claro, excluindo o Lúcio, né? Lúcio é um ponto fora da curva, mas maior capacidade de decisão do que Ratão e Everaldo, que são os caras ali depois de Lúcio com mais referência na área, né? Claro que tem Tassiano, mas Tassiano é um cara 9 de origem. Para mim, mais uma vez, assim como o Zé Rafael, não é o nome de referência, aquele nome que a gente esperava, estrelado, como foi a vinda de Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro no ano passado. E eu acho que o Bahia tem que dar esse passo a mais, sabe? Eu acho que esse passo precisa começar, inclusive, pelo 9. Não é um jogador ruim, se vier, vai agregar bastante, inclusive acho que vai ser mais decisivo do que Everaldo, e com certeza vai roubar a antiga titularidade de Everaldo, né? Se Lúcio não permanecer no time. Mas esperava um pouco mais. Esperava um pouco mais, viu? Do Bahia na contratação desse 9. E além disso, veja, vale lembrar que a informação também saiu de César Luiz Merlo, que é um cara muito inteirado de futebol sul-americano. Então, quando ele informa, geralmente vira fato, né? A notícia vira fato. Então deve ser verdade, né? É isso. Jogador forte, decisivo, já mostrou aí por números, né, e pela qualidade que a gente já viu, né, ele atuando no Brasileirão, de que pode ser sim um bom nome. De novo, gente, o Bahia não vai ao mercado para trazer 11 titulares, tá? A gente parte do princípio de que o Bahia tem uma base, né, e com pouco tempo que se tem de se preparar para o ano de 2025, é muito difícil que a gente queira reformular completamente o time, né? A gente até chegou a fazer uma tier list aqui no canal junto com o Renatinho Godeville, um abraço para ele. Vocês podem acompanhar aqui, vou deixar o vídeo no card, porque é uma tarefa difícil, não vou mentir, viu? Diz que todo torcedor é treinador, talvez seja até mais fácil ser treinador do que ser o próprio gerente de futebol, né? Atuar aí como Cadu Santoro, porque são muitos nomes que, né, nesse final de temporada vieram em baixa, e enfim, é difícil. Certo mesmo é que não teremos de novo 11 titulares, então a gente precisa ter uma equipe que consiga transitar entre bons nomes, nomes excepcionais como Everton Ribeiro, como Lúcio, e assim formar um bom plantel. Mas deixando a minha opinião aqui bem breve, acho um bom nome, vem para poder ocupar esse espaço que nós não temos. Everaldo não é o finalizador que a gente quer,
Italasso já falou sobre Ratão e eu também acho que ele não é, até porque ele não é atacante, né? Ele estava sendo ocupado, estava ocupando aquela posição em campo para poder quebrar um galho assim como o Tassiano, mas não é um cara da referência, né? Como o Pita é. Mas é isso, Italasso. Já indo para nossa penúltima pauta, né? Sobre contratações. Última pauta sobre contratações e penúltima pauta do nosso plantão do Zona é falando justamente sobre Everson, né? Mais uma situação de jogador que, parecida com o Zé Rafael, né? É um multicampeão, mas diferente do que se espera de Zé Rafael, os torcedores, esse sim é um nome unânime, né? Quase que unânime, né? Nunca dá para falar de todo mundo, É, mas é um nome quase que unânime. A gente falou do problema de finalização e talvez o maior problema do Bahia nesse ano tenha sido no gol, né? O segundo maior é na finalização. Marcos Felipe e Adriel decepcionaram muito esse ano. Apesar de eu achar que Marcos Felipe não é um goleiro horrível como as pessoas pintam, ele também não é um goleiro para ser titular. E eu acho que Everson é esse cara. Sabe a informação, vocês já estavam sabendo com certeza da possível contratação de Everson, da especulação dele. E sabe a informação agora há pouco, hoje, quinta-feira, 12 de dezembro, à tarde, nos donos da bola de Minas, o Thiago Fernandes informou que o Galo fez uma contraproposta para Everson continuar lá, oferecendo maior tempo de permanência, maior tempo de contrato. Então, o Galo ofereceu mais 3 anos para ele ficar lá até 2028, só que ele não conseguiu chegar na proposta salarial do Bahia, e por isso o goleiro Everson continua tentado a vir jogar no tricolor de aço, né? Aqui, segundo o Thiago Fernandes, o Everson viria para cá para ganhar cerca de R$1 milhão, e o máximo que o Galo conseguiu chegar de salário para ele lá foi entre 750 e 800 mil. São R$200 mil de diferença no salário. Até 200, só a diferença até 20, imagine 200 mil, né? Então ele ficou muito seduzido para vir jogar no Bahia. E, para mim, dos nomes especulados até agora para a posição de goleiro, ele é o melhor até agora que apareceu. Claro que tem outros melhores, mas ele é um dos melhores. Porque o Keylor Navas não se falou sobre que o Bahia queria contratar, né? Falou que foi oferecido, né, ao Bahia. Então é diferente. Daqueles que o Bahia foi atrás, eu acho que Everson é a melhor opção até agora, né, Veja? É isso. Só colocando aí na tela para ilustrar, né? É o vídeo, o tempo aqui do nosso plantão já está bem extenso, então só estou colocando para ilustrar realmente quem é o dono, né, da notícia. Dono da notícia, não que notícia não tem dono, né? Mas o principal portador da notícia aí, que é o Thiago Fernandes lá do Donos da Bola, que ele fala exatamente sobre essa questão de Everson. Chegando aqui na nossa última pauta, e tá lá, se essa daqui me interessa muito também, tá? Tanto quanto contratações, porque já deixei manifestado aí que meu sonho é assistir Bahia e Boca na La Bombonera, né? Ia falar no Estádio Monumental, mas é isso mesmo. Metade dos argentinos. Mas é isso, tem gente que quer fugir, eu sinceramente não sei se eu queria enfrentá-los agora no iniciozinho não, tá? Porque é um time de muita tradição. Mas a gente tem que falar das chances de confronto na Libertadores, né? Porque isso tem confundido muito o torcedor e a gente vai trazer rapidinho aqui qual é a atualização e como é que esse Bahia pode estar, né, perante essa competição e quais são os prováveis times que ele pode enfrentar pelo caminho, né? Exato. A pré-Libertadores tem 3 fases. O Bahia, assim como os times argentinos e o Corinthians, o time brasileiro, entra na segunda fase da pré-Libertadores. Então, jogam 2 jogos para acessar a fase de grupos. Esses jogos são definidos por 2 potes, e esses potes são divididos pelo ranking da Conmebol. Esse ranking geralmente sai entre 15 e 20 de dezembro, então semana que vem a gente já deve estar sabendo como será a classificação lá do ranking da CBF, e além disso, semana que vem também vai ter o sorteio, né, para definir quais serão os confrontos. E qual a possibilidade do Bahia pegar Boca ou River? É a seguinte, o Campeonato Argentino está se definindo nesse final de semana, e assim como aqui no Brasil, tem vagas diretas para a fase de grupo da Libertadores e também tem vagas para pré-Libertadores. Lá, o líder e vice-líder é Vélez Sarsfield, que eu não consigo falar direito, é o Vélez, e o Talheres. Então, se um desses dois forem campeões, que eles dois têm 48 pontos, igualados em número de pontos, o líder e o vice-líder, que é a maior possibilidade. Se o vice-líder ou o líder forem campeões, o Boca vai para pré-liberta, com a possibilidade de enfrentar o Bahia, e o River vai para a Libertadores, fase de grupo direto. Além disso, o pote 1, como eu disse, que o pote 1 e 2, que vai definir os confrontos da pré-Libertadores na segunda fase da pré-Libertadores,
Define também quem define em casa, quem faz o primeiro jogo em casa, o segundo jogo fora. O time do pote 1 tem a preferência de decidir em casa e o time do pote 2 vão decidir fora de casa. Muito provavelmente, pelo ranking do Bahia não ser tão bom na Conmebol, né, estarmos distantes das competições internacionais há muito tempo, estaremos no pote 2. É praticamente impossível que nós consigamos definir em casa, né? Então, existe essa remota possibilidade aí do Bahia, não tão remota, viu? Porque depende do sorteio, né? Do Bahia pegar o Boca, mas pegar o River é bem remota, né? E hoje em dia, o Boca está bem abaixo do River, né? Eu espero que você não realize seu sonho na pré-Libertadores, não. Deixa lá para mais para frente. Então, eu não disse quando é que eu gostaria de que fosse realizado, eu só disse que eu gostaria de que fosse realizado e qual era a competição que eu queria enfrentá-los, né? Mas é isso, né? Já aproveitando aqui para trazer a galera para o nosso debate, importante dizer que nosso Zona Mista, né, nossas lives com os nossos convidados acontece todas as terças-feiras às 20 horas aqui no canal, né? E quero a participação de vocês aqui nos comentários, falando sobre os 3 nomes que a gente citou aqui, Everson, Pita e Zé Rafael, né? Qual deles você gostaria de ver no Bahia, o que você não gostaria, e deixar a sua justificativa também, né? Para criar o senso crítico aí, né, para o torcedor poder fazer esse debate de maneira sadia, né? Se você também é torcedor do Vitória, torcedor de outros clubes e está vindo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, aqui é a Zona Mista, a gente trata de todos os times, né, sobretudo com um foco um pouco mais acentuado aí na dupla Bavi, mas também abordamos aqui outros temas, né? E, não menos importante, fale também qual é o time que você gostaria de enfrentar nesta pré-Libertadores, ou na Libertadores também, né? Já que eu deixei meu palpite, deixe o seu também. É isso, Thalasso. Voltamos a qualquer momento aí com mais plantões, não é isso? Exato. Pedir para a galera curtir, compartilhar, deixar o like e se inscreve no canal que ajuda demais a gente. Vai no Insta do Zona que vai sair o convidado terça-feira. Fica ligado. É isso. É zona, mas não é bagunça. Forte abraço. É bagunça às vezes.